Se você entrar no nosso grupo, você vai ver muita gente falando, mostrando lucros, mostrando a realidade da tecnologia, todo mundo simplesmente mostrando os seus lucros aqui dentro. Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo da nossa IA performando muito bem em USDT e que se ele batesse a meta, a programação que a gente fez ali de lucros, nós teríamos uma meta muito interessante a se bater no final do mês. E o final do mês chegou e é isso que veremos, se a IA fez conforme nós programamos ou se ele acabou perdendo performance e fazendo muito menos do que aquilo que a gente planejou, ou até mesmo feito nada. Veremos isso nesse vídeo, então já deixa o seu like, deixa o like no início do vídeo, você me ajuda demais. E lembre-se de uma coisa, dinheiro aqui é servo e não senhor. Já estamos aqui com a nossa carteira, que é onde a nossa IA está operando em USDT e aqui ela está operando em CBC. Lembrando que o lucro de CBC no mês foi simplesmente algo impressionante, você vai se impressionar. Então, se você não assistiu o vídeo de CBC do final do mês, desse mês de março, vou deixar aqui nos cards. Depois de você assistir esse vídeo, vai lá que você não vai se arrepender como que foi interessante a porcentagem de lucro em CBC. Mas nesse vídeo vamos falar em USDT. E antes de a gente falar, dá uma olhada no patrocinador desse vídeo. Você precisa conhecer a Margex, uma das corretoras mais completas e seguras do mercado. Com ela você vai comprar, vender, negociar criptomoedas de forma segura, simples e rápida. Além disso, a Margex oferece dezenas de ferramentas gratuitas, como indicadores, osciladores, alavancagem e, é claro, o recurso Copy Trade, que permite copiar automaticamente a estratégia dos melhores trades do mercado. E isso totalmente gratuito, amigos. Abra sua conta agora mesmo e já comecem com 3 vantagens exclusivas. A primeira delas, você já ganha $50 aí totalmente gratuito para você estar usando dentro da corretora. A segunda, ao depositar $100, você recebe mais $50 na hora totalmente de graça. E além disso, se você entrar pelo link da descrição, você ainda ganha mais 20% de saldo diretamente na sua conta. Estamos aqui no vídeo que fizemos alguns dias atrás e o lucro que estava aqui já estava $119, a gente arredondou isso aqui para 120, já tínhamos $120 e se ele continuasse com a performance que nós programamos aqui, ó, de mais ou menos o lucro médio que ele estava fazendo, que era de $5.2 ao dia, esse era o lucro médio, a gente calculou todas as subidas e descidas e deu esse lucro médio, que se ele continuasse desse jeito, nós teríamos ali mais 7 dias para frente, ou seja, pelo menos $35 nós teremos. Obviamente é mercado variável e isso pode simplesmente não acontecer porque o final do mês pode ser desastroso e veremos se aconteceu ou não aqui agora. Mas 5.2 já estava interessante, os $120 de lucro já estava interessante e aqui podemos ver uma variação muito interessante das nossas margens de lucro do dia. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu achei que não aconteceria porque é raro acontecer, mas aconteceu 2 vezes, é aquele famoso ditado, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar e aqui caiu. O que raio é esse? O raio é literalmente bater um pico de lucro diferente do normal. Você vê que nós temos aqui uma linha média de lucro e simplesmente ele tinha batido aqui no dia 13 e eu tinha mostrado isso no vídeo passado, que ele bateu $9.2. $9.2 aqui já é uma margem muito acima do normal para um dia e ele bateu. No dia anterior tinha batido 7 e no dia anterior mais 7, ou seja, 7, 14, mais 9 foram 3 dias, foram 4 dias, porque ele bateu 8 aqui, ó, foram 4 dias muito interessante que fez a gente chegar àquela margem de lucro de $120. Só que aqui no dia 23 foi o dia que eu fiz o vídeo, aqui dia 23 ele tinha feito uma performance baixa, mais ou menos ali de $6, não tão baixa, o normal, né? Só que simplesmente no dia 24, no dia seguinte, ele foi lá e bateu o pico novamente de $9. Só que também ficou só naquele dia, né? No dia 24 ele bateu e depois desceu lá para baixo no dia 25 para $5. Mas uma coisa rara aconteceu 2 vezes. E aqui nós podemos ver que teve um dia que ele bateu $7 e aqui foi subindo um pouquinho e hoje, o dia 31, ele tá fazendo média de $6 agora. E toda essa margem de lucro alto que ele fez aqui, mesmo em poucos dias, fez o nosso pico de lucro, nossa programação simplesmente explodir para cima. Nós calculamos $155, ele fez $175, ou seja, ele fez pelo menos $20 a mais do que nós programamos ali. Esse mês tá simplesmente incrível, por isso que eu gosto do mercado variável, que tem mês que ele é mais ou menos. Aqui na IA não tivemos um mês, vai fazer um ano mês que vem aqui na Connect, não tivemos um mês que a IA saiu no prejuízo, mesmo que os lucros forem minúsculos, mas tivemos lucro todos os meses. E como é mercado variável, tem dia que vai ser o dia, vai ter mês que vai ser o mês perfeito, vai ter mês que vai ser um mês mais ou menos, vai ter mês que vai ser um mês ruim, mas o interessante é você ter uma tecnologia para trabalhar para você. Isso aqui foi feito sem eu meter a mão em nada, eu simplesmente vou lá, olho, mais $6 para conta, vou lá, olho, mais $5, vou lá, mais $9, e aqui nesse final de mês nós estamos com 175 bruto. Lembrando que isso aqui é bruto, nós vamos ter que ver quanto que vai dar em líquido aqui, porque tem que descontar as taxas, porque nem injeção na testa é de graça, então tem taxa de operação e tem
tem taxa que a gente paga aos donos aqui por usar a tecnologia. E vamos tirar essa prova olhando o vídeo que a gente postou literalmente no dia 1º de março, ou seja, literalmente um mês atrás. E aqui nós vemos a quantidade de polígono gastado até esse dia e a quantidade de CBC gastado até esse dia. E aí nós faremos a diferença, veremos a diferença que tá ali pra gente ver quantos que gastaram foi de polígono e de assinatura ali pra gente fazer a diferença do lucro bruto pra chegar ao lucro líquido. 261,7. Vamos pegar esse valor e vamos diminuir pelo valor que nós temos lá dentro. Bom, os 261 se transformou em 469, ou seja, temos pelo menos ali 200 polígono gastado de diferença. Veremos o valor certinho isso aqui. E o 7 se tornou em 16, ou seja, teremos mais pelo menos ali 9 polígono gastado. 7, 7, 14 mais 2, 9, ou 16 polígono gastado. Ou seja, gastamos 9 polígono aqui e aqui gastamos em média 200. Vamos ver a diferença aqui. 469 menos 261. Temos aqui 208 polígono gastado. Aqui mesmo dentro da Unikey, dentro da carteira, a gente pode chegar aqui em carteira e pesquisar, vir aqui em polígono, clicar em trocar e vamos ver quantos que dá esses 208 polígono, né? 208 polígono dá exatos 18 dólares. 18 mais 9, nós temos exatos 27,7. 28 dólares gastado de taxa. E a gente vai ter que tirar esses 28 dólares, obviamente, do lucro bruto. O lucro bruto foi de 175 dólares exatamente agora. 175 dólares menos 28 dólares. Nós temos um lucro líquido de 147 dólares. Sim, Eugênio, quantos que dá em porcentagem esse valor na liquidez que você tem? A liquidez é exatos 2.500 dólares que eu adicionei. Então a gente vai pegar esse valor aí de 147, vamos pegar 147 dividido por 2.500. Aqui nós teremos 5,8. Só pegar essa vírgula e jogar para cima. 5,8, quase 6% de lucro líquido dentro dessa IA. Tá bom ou não tá? E eu te garanto, a versão em CBC foi algo mais absurdo do que isso aqui. Dá uma olhada, clica no vídeo e vai lá olhar. Quantos que dá esses 147 dólares em reais? 147 dólares vezes, vamos colocar 5,15 aqui, que é mais ou menos o preço do dólar agora, nós temos 757 dólares feitos, simplesmente colocar a mão no celular. Coloquei a IA lá para operar no dia 1º e só esperei ela trabalhar. Um dia fazer 6, outro dia 5, outro dia 7, outro dia 9, média de 5,8 dólares por dia ali. No final do mês, colocou no meu bolso 757 dólares. Se você entrar no nosso grupo, você vai ver muita gente falando, mostrando lucros, mostrando a realidade da tecnologia, todo mundo simplesmente mostrando os seus lucros aqui dentro. Por quê? Nosso grupo aqui, ó, fica aberto pra galera comentar. Se tiver coisa ruim pra comentar, eles vão comentar, mas se tiver coisa boa, com certeza. Aqui é o grupo onde a gente passa informações da tecnologia. Entra e venha fazer parte do nosso grupo, onde a gente simplesmente vive a Conecta Cripto na veia. Se você achou que isso tá bom, ainda vem coisa boa por aí. A V6 tá pra sair, tem um vídeo aqui no card, eu vou deixar no final pra você dar uma assistida em tudo de novidade que vai chegar na V6. Assista e descubra, e vou deixar também o vídeo da IA operando esse mês em CBC, que foi absurdo o lucro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, falou e fui!